o pai e a mãe como profeta em casa. Diga comigo, o pai e a mãe como profeta em casa. Olha para cá, filhos que manifestam amor e respeito, aliás, filhos que veem seus pais manifestando amor, respeito, piedade, carinho com as coisas de Deus, vê seu pai orando, meditando na Bíblia, vê sua mãe orando, meditando na Bíblia, manifestando gozo, manifestando alegria, esse comportamento vai impactar a vida do filho e da filha. Olhem para cá, o exemplo do pai dentro de casa com a mãe, um exemplo piedoso, um exemplo de vida sincera, vai impactar o filho. Não é isso? Não existe coisa, eu falei de manhã desse missionário que teve a vida impactada pelo exemplo do pai. Mas só para vocês terem uma ideia, Josué disse assim: eu e a minha casa serviremos. Olha, a piedade dele impactou a sua geração e a outra geração. Então, se o filho, olhe bem para cá, se o filho vê o pai dentro de casa, só falando em jogo, só falando em mulher, só falando em política, só falando em coisa, é falando mal de igreja, é falando mal de pessoas, qual é a imagem que esse filho vai ter de você? Será se ele vai olhar para você e ver um homem de Deus dentro de casa? Se a mãe, ela diz que é crente, mas é vaidosa, ela passa o dia todo, é novela, é televisão, é shopping, é não sei o quê, o filho não vê ela pegando na Bíblia nem um minuto, qual é a crença que esse filho vai ter? Aí não tem exemplo. E qual é o problema nosso? Olha para cá, esse é um negócio sério. O problema nosso é que a gente quer que o círculo de oração resolva, a gente quer que a escola dominical resolva, a gente quer que a escola resolva. E olhem para mim aqui, quem é profeta dentro de casa é você. Quem Deus colocou para resolver o problema foi você. Vocês se lembram que Deus diz: eu vou abençoar Abraão porque ele sabe ordenar a sua casa. Quem era que botava moral? Era Jó. Jó era quem botava moral em casa. Então, se o teu filho não te vê orando, se você ler aquele pequeno livro de Orlando Boyer, Toda a Família, ele disse que a vida dele e da família foi impactada por causa do exemplo de vida, de comunhão e oração que ele tinha. Queridos, isso é tão forte. A minha esposa, ela está aqui, Eurico Bergsten, que vocês conhecem. Eu me encontrei agora com o neto dele. Eu tinha vontade de me encontrar com alguém da família dele. Eu ainda tentei lá em São Paulo. Disseram que tinha uma irmã dele lá, mas eu tentei. E disse que tem um filho dele na Bahia, mas eu não consegui. Mas eu agora, tomando café, me encontrei com o neto dele. E aí eu disse: rapaz, eu não acredito. Ele disse: pastor, o meu avô me levava para o culto, me levava para as viagens dele. Eu disse: rapaz, não diga um negócio desse. Eu disse: como era Eurico Bergsten? Ele disse: pastor, meu avô, ele era um homem tão santo, que quando a gente chegava, ele dizia, lá ele perguntava: meu neto, você já deu glória a Deus hoje? E ele não tinha dado. Aí ele disse, para não mentir para ele, ele virava assim o rosto e dizia: glória a Deus. Aí ele dizia: já, vovô, eu já disse glória a Deus hoje. Eu disse: irmão, não me diga isso. Ele disse: pastor, tá aí a minha esposa que viu lá ele falando, pastor Ziel, ó, se você pegar a teologia, pode pegar a teologia do pastor Eurico Bergsten, ele escreve um pouquinho e é só versículo bíblico, escreve um pouquinho e é só versículo bíblico. Aí eu perguntei: como era a oração? Ele disse: pastor, o meu avô era tão de oração, pastor Ziel. Aí a esposa dele disse assim: pastor, eu e ele, eu não era crente, ele estava desviado. E ele chegava em nossa casa e ele ficava olhando para mim, que eu ficava com vergonha do olhar dele. Eu disse: irmã, não me diga isso. Pastor, a gente olhava para ele e sentia. Pastor, ele aqui, o neto se desviou e fumava. Ele entrava na nossa casa e sentia cheiro de cigarro. Ele nunca disse: rapaz, tu está fumando. Mas ele entrava e encarava ele aqui, que ele baixava os olhos, pastor. E só o olhar dele fez a gente voltar de novo para Jesus e servir ao Senhor.
Vamos lá, pai, você que está aqui, qual é o impacto que você causa no teu filho? Vamos lá, pense aí você, qual é o impacto? Qual é a mensagem? Mãe, pensa aí agora, o que que a tua filha olha para ti e diz assim: eita meu Deus, a mamãe, eita. Tem não, irmão, tá difícil. A mulher não sabe mais de nada e eu não sei mais não. Os pais não tem mais não, irmão. Eu não sei não, vou dizer para vocês aqui. 22 de Gênesis, Isaac olhou e disse assim: papai, eu estou vendo tudo para o sacrifício. Exemplo de comunhão, exemplo que via o pai fazer. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo. Papai, é um negócio sério, né? Eu estou vendo tudo, papai. Papai, cadê o cordeiro? Irmão, para um menino dizer isso, ele tinha que ver o pai fazendo isso. Mas se você pegar Gênesis 12, Gênesis 13, você pode ler: aonde Abraão chegava, ele levantava o quê? Um altar. O filho dele via a intimidade do pai com quem? Com Deus, né? Aí hoje aí pega o menino, tem pai que vem para a escola dominical e joga o menino bem aí e vai para a chácara dia de domingo. E hoje ainda estão ensinando é assim: olha, nós temos que fazer o seguinte, eu não posso deixar meu lazer. Eu nem gosto de dizer isso, irmão, eu não gosto de dizer, mas eu só vou dizer isso aqui porque é uma realidade que eu vi. Lá nos Estados Unidos, sabe o que eles fazem? Os pastores aqui do Brasil, eles alugam igreja, presbiteriana, igreja batista, metodista, eles alugam para dirigir 2 horas de culto. 2 horas de culto. Aí eu pergunto, por quê? Porque o materialismo entrou, cada um cuidando dos seus negócios, as igrejas foram se acabando, a mocidade foi embora. Hoje, eu estava em uma igreja, aí ela lotada, de crente aqui do Brasil, lotada. Aí eu perguntei para o irmão do som, eu disse: mas essa igreja é de vocês? Ele disse: não, é alugada, pastor. Eu disse: com toda essa estrutura, sim. E eu disse: e aí, o culto deles? Um dia desse, pastor Zé, eu vim fazer o som para ele, que o pastor me pediu. Tinha 10 crentes, só velhinho. Acabou, meus irmãos. E sabe o que é que acaba? É esse negócio da gente andar dizendo: não, eu vou para ali, o pastor, se o líder não fizer o desafio direto, mostrando a verdade da palavra, incentivar, o negócio pega. E se você pegar Mateus 13, a Bíblia diz que os cuidados e as fascinações desta terra sufocaram a palavra. Nossa casa não tem mais culto doméstico, nossa casa não tem mais oração, nossa casa não tem mais vigília, nossa casa não tem um pai orando, nossa casa não tem uma mãe orando, nossa casa, aí agora fica, leva para a irmã fulana orar, leva lá na casa da irmã fulana, e Deus não entrega a responsabilidade de filhos para ninguém. A responsabilidade não é da creche, a responsabilidade não é do governo, a responsabilidade é sua, pai. É sua, mãe. Papai, cadê? E você vê que antes os homens perguntam: nós vamos, Abraão? Fique aqui que eu e o rapaz. Digam vocês. O que foi que ele disse lá no texto? Como foi que ele disse? Eu e o rapaz. Não foi voltaremos. O que ele disse? Eu e o rapaz. Quem um pai aqui, irmão? Quem dos pais aqui? Vamos, meu filho, para o culto hoje adorar? Eu não vou nem perguntar para vocês. Mas quem de vocês aqui, fica com você, não responda. Minha filha, se vista a mãe, cheia de Deus, no fogo, na unção. Eita, é a Joquebede.
A Joquebede que sabe esconder Moisés. A Joquebede que cria uma casa, que dentro da casa, os três, tudinho era pesado. Um era sacerdote, o outro era profeta. E a outra, profeta também. Miriam. Olha, Joquebede criou uma casa, que todo mundo lá era crente, todo mundo fazia culto. Aí, Abraão disse, fiquem aqui, que eu e o rapaz iremos ali fazer o quê? Adorar. E já a gente volta. Eita, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem está chamando a esposa para adorar? O marido. Antigamente, irmãos, os crentes chegavam do culto, tarde da noite, aí vinham agora com a minha esposa. Aí nós sentamos à mesa. E aí quando sentamos, começamos a conversar. Lá vem o genro, lá vem a filha. E aí começaram a fazer pergunta para mim. Aí eu disse, mas o que é isso aí, pastor? Ele disse, pastor, aqui em casa, tem dia que a gente sai 2, 3 horas da manhã, só debatendo assuntos da Bíblia. A minha família ama. Eu disse, é mesmo, irmão? É. Tua casa ama a Bíblia? Tua família ama oração? Quando você vier para cá, irmão, não é para pegar fogo, você já pega fogo é lá. Você já vem para casa alegre, Salmo 122, alegrei-me quando? Vamos aonde? A casa do Senhor. Será se o pai aqui já pegou na mão do filho, meu filho, vamos para a escola dominical adorar? Será se a mãe já pegou na mão da filha, minha filha, vamos para a casa de Deus? Tem mãe que fica só, olha como é linda, não é assim? É linda. Fui visitar uma irmã e a filha estava endemoninhada e a irmã era crente. Cheguei lá, ela estava com a Bíblia aberta no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, sai! O Senhor é meu pastor, sai! Aí a mulher endemoninhada olhou para ela e disse, tu todo dia vai na macumba. Aí eu olhei, como é a irmã? Repreenda isso, irmã! Eu fui mesmo, pastor, porque eu estava vendendo uma galinha e não estava saindo, e me disseram que se eu fosse lá, ajudava a vender crente. Aí, irmãos, é assim. Irmãos, vamos blindar a nossa casa. Diga aí para o teu irmão, diga para ele, seja um profeta em casa. Diga, seja um profeta em casa. Agora, pastor Ivaldo, veja bem que Josué disse assim, olha o que Josué disse. Eu estou colocando o ensino diante de vocês, mas eu não vou obrigar vocês. Agora eu só vou dizer uma coisa. Vamos lá. O que foi que ele disse? Eu e a minha casa. Hoje nós estamos com os ensinos aí, que os irmãos chegam na igreja, toma, pega, reparte, 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 reparte. Aqui não tem negócio de repartir. Jesus disse, cada um tome a sua, está lá em Mateus 16, 24. Cada um tome a sua, e lá em Mateus 25, as doidas, as loucas, acordaram, e aí as lâmpadas estavam como? Aí elas disseram como? Dai-nos do vosso. O que foi que as prudentes disseram? Mas rapaz, vocês viveram aí na bagaceira, sem compromisso, sem nada. Eu vou dar azeite, vá comprar. Azeite não se transfere, meus irmãos. Azeite se busca. Azeite é você, e outra é pessoal. Não transfere nem de marido nem de esposa. A mulher tem que buscar a partezinha dela e o marido também. E o filho também. Não pensa, tem irmã que diz, eu estou orando pelo meu filho. Ore por ele, mas desafie ele. Meu filho, eu te amo. Essa vida que você leva não é de Deus. Eu quero te dizer que a mamãe te ama, ela cuida de você, ela tem tudo para você. Agora, meu filho, está aí. Eu estou mostrando que Deus é bom. Tome a tua decisão. Pronto, então preste minha atenção. Se o pai, a mãe, o filho não vê a mãe, não vê o pai orando, não vê servindo a Deus, como é que esse filho vai ser crente? Irmão, que tem de hoje gente revoltada com a igreja, é tudo que começa dentro de casa mesmo. Dentro de casa. Por que começa dentro de casa? Vê a mãe falando mal, vê o filho falando mal. Não vê naquela casa uma oração. Quem aqui dirige culto doméstico? Seja sincero. Quem aqui dirige culto doméstico? Olha aí.
Quem aqui já leu a Bíblia todo esse ano? Aí você diz assim, pastor, eu fui pregar no Buriticupu e encostei lá na casa de um velhinho. Aí cheguei lá na casa de um velhinho. E aí pronto, eu comendo. Aí o pastor Elidono disse assim, pastor Ziel, eu disse, pô, não. Você está vendo esse velhinho aí? Eu disse, sim. Ele leu a Bíblia em 2 meses e já está terminando ela de novo. Eu disse, o quê, rapaz? Ele disse, é porque eu faço um compromisso. Aí tem irmão que diz, lê, mas não memoriza tudo. E quem foi que disse que é para memorizar? É ler para transformar. Pronto, uma irmã chegou para um pastor e disse, pastor, estou lendo a Bíblia, mas eu não estou guardando tudo. Ele disse, quando a senhora lava a peneira segura a água? Ela disse, não. Mas lavou a sujeira? Lavou. Pois assim é a Bíblia. É desse jeito. Se tu não memorizar tudo, ela limpa, ela lava, ela purifica. É assim que é a Bíblia. Porque tem irmão, mas eu não estou memorizando, mas está lendo e ela está tocando. Está lendo, ela está tocando. Comece, olha, irmão, antigamente quando você entrava na casa de todo crente, eu ainda vi isso. Primeira coisa que tinha na entrada da casa, quem se lembra o que era que tinha na entrada da casa? E como era que tinha um quadro? Quando não tinha um quadro com versículo, tinha aquele negócio, que hoje o Ministério da Saúde combate, mas quem combateu em primeiro lugar não foi o Ministério de Saúde. Hoje o Ministério da Saúde diz, fumar dá câncer. Aí ele bota, e os crentes botavam era um quadro em casa. Nesta casa não? Não era assim? Quem ainda viu esses quadros? Está aí. Nesta casa não se fuma, porque nós servimos ao Senhor. Hoje você entra na casa de um crente, tem tudo na casa dele. Tem a sala bonita, tem um colchão bonito, tem tudo, mas não tem um quadro com um versículo bíblico. Pode observar, pode ir atrás. Tem piscina, tem tudo. Mas você não tem um quadro, você não tem um versículo, você não tem nada. Era para botar, e eles botavam. Até hoje os judeus colocam. É claro que alguém diz, mas isso pode ser idolatria. Não, se você honra a palavra de Deus, você quer que ela apareça. Então escute, o que o teu filho vê para ele desejar Deus? O que a tua filha vê, mãe, para ela desejar ser uma mulher de Deus? Você está pensando que é brincadeira? Bota bem aí, 2 Timóteo 1,5, bota bem aí. Olha o impacto da mãe e do pai dentro do lar na formação espiritual. Vamos lá, especialmente, quem encontrou aí pode ler, para nós não tomar tempo. 2 Timóteo 1,5, vamos lá. Quem encontrou aí? Lê aí, rápido. Mas está ali, ó. Olha aí, vamos lá. Vocês se lembram que eu falei de manhã? Vamos lá. Trazendo... Para aí. A fé é o quê? Hoje um bocado a fé fingida. Tem irmão que a gente fica, um dia desse irmão. Eu disse, irmão, acho tão bonito o irmão fulano de tal. Aí o irmão disse, pastor, ele fala muito do senhor. Eu disse, fé fingida. Né? Fé desgraçada. Fé fingida, irmão. Eu disse, mesmo. Fé fingida. Fé fingida. Pastor, né? Assim, chega na igreja, pastor, alegria. E lá na mesa do café e do almoço, o filhinho e a filhinha vê ele o dia todo cortando o pastor. Porque não ligam mais. Olha, eu quero falar, Timóteo, e eu quero trazer à memória a fé não fingida. Que há, hein? Mas olha, olha onde começou o negócio. Primeiro, o que ele diz aí? A qual habitou, primeiro aonde? Tem vó hoje que é estragadora de neto. Tem vó boa e tem vó ruim. Tem vó que ela encoberta tudo da neta ou do neto. Primeiro habitou na tua, a avó Loide, e depois, se a avó era crente, a filha também era crente. A filha aprendeu. Irmão. Mas é bom, irmão. Mas é bom, rapaz. Eu cheguei agora na casa de
da esposa do pastor. Aí eu disse: irmã, a senhora está cansada, vamos para um restaurante. Pastor, eu sou filha de missionária. Eu sou filha de missionária. Eu disse: como assim? Eu aprendi a cozinhar, pastor. Eu cozinho 3 da manhã, eu cozinho 4. Eu sou filha de missionária. E eu aprendi que eu tenho que servir homem de Deus. Eu disse: meu Deus, ainda tem. Está aí a minha esposa que viu. Eu disse: ainda tem, Jesus. Ainda tem. Ainda tem. Ainda tem. Agora é pouco. Mas ainda tem. Tem um remanescentezinho. Quando eu vi, eu disse: irmã, até o marido dela ainda disse assim: minha filha, eu sei que tu está cansada. O irmão quer pagar um jantar. E ela ficou triste. Ela ali que viu. Ela ficou triste. Eu queria tanto cozinhar para o pastor. Eu disse: meu Deus. Você quer ver? Vamos ver aí. Hebreus 6:10, vê se é. Você não está fugindo aqui da memória? Vai, coloca aí. Vê se é. A gente volta para cá. Hebreus, vê se é 6:10. Olha aí, leiam aí vocês. Bem forte, eu já vou encerrar. Mas leiam aí bem forte. Como é que diz? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostraste, enquanto serviste. Tudo que você faz para um santo. Olha aí, irmãos. Hoje o pessoal diz: é babão, é babão, é babão. Seja babão. Porque se tu for babão em nome dos santos, o Senhor não vai esquecer. Quem vai te abençoar não sou eu, não. Ele vai olhar o que você faz. Aí ele diz aí: serviu aos santos e ainda... Pronto, volta para lá. Aí a Bíblia diz: primeiramente habitou na tua avó e depois na tua mãe, e eu estou certo de que habita em ti. Eita, irmão. Eita, irmão. Como é bom ter uma crença assim. Irmão, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem na casa aqui... Irmão, isso aqui não tem não, não tem mais não. Eu vou perguntar, mas não tem não. Vou perguntar... que eu vou perguntar mesmo para vocês, né? Tá aí, bem aí. Quem aqui tem na casa? Tá bem aí em Atos, não é isso? Quem aqui tem na casa? Bota só lá no capítulo 20, já que eu vou dizer o versículo. É Atos 21. Atos 21. Não tem. São poucas. Mas eu vou fazer essa pergunta. Ele vai botar primeiro o texto, o capítulo. Mas quem aqui dos irmãos tem filhas profetas em casa? Coloca agora o versículo 9. Atos 21, 9. Irmão. Tem doutora em casa, tem advogada em casa, tem juíza. Aí a mãe até se orgulha, né? Tem médica. Irmã, cadê essa minha? Tá pro balé. Foi pro balé, né? Pra dizer, né, assim. Tem delas que ficam conversando, aí fazendo as unhas. Aí ela liga para outra, né? Fulana, ó, eu vou passar aí para pegar a menina que está na orientadora, está na academia. Só para dizer, isso aqui não foi nem um crente, foi um sociólogo que escreveu, quando eu estava fazendo uma prova para entrar em um doutorado, aí fizeram esse texto. Aí ele diz assim: o filho da sociedade alta só fala em balé, só fala um menino, e ele ainda diz assim: o menino não vive. A mãe pega o meninozinho, aí ele bota numa escola de inglês, escola de balé, escola de música, escola não sei de quê. Aí a mãe bota na creche, ela vai para o shopping, ela vai não sei para onde, e aquela criança não sabe o que é natureza, não sabe o que é vida, não sabe o que é um pai e mãe, só sabe o que é uma vida de negócios. Olha aqui. Chegamos, aí o apóstolo São Paulo falamos, viajamos
E aí deu vontade de encostar na casa de Filipe. E quando chegamos na casa, rapaz, tem mais não, irmão. Eu nunca cheguei na casa de um irmão para dizer, pastor, o senhor vai dormir aqui em casa hoje, mas tem 4 profetas aí dentro. Irmão, sabe qual é o problema nosso? É que a gente se orgulha, quer fobar com os meninos. Ter filho é bênção, irmão. Mas filho sem comunhão com Deus é uma tristeza. Quantas filhas? E ainda diz assim, as bichinhas, além de profetizar, elas eram o quê? Elas virgem. Hoje, irmão, tem uns retiros aí, tem um negócio. Aí você vai, as meninas já dentro de rede, mas os meninos tocando violão. E a bagaceira é grande. A gente faz casamento, aí quando dá fé, 1 ano depois é que eles vêm. Pastor, a gente quer uma oração. A gente quer uma oração. Mas não expõe a gente. É porque há muito tempo a gente namorou e foi aos limites. Que é assim agora. Aí nós queremos uma oração. Irmão, tá bagunçado. Ninguém sabe mais nada não. Tinha 4 filhas em casa. Agora, quem era esse rapazinho aí que tinha 4 filhas em casa? Quem era? Quem era? Diga, igreja, quem era? E quando você lê Atos 6, como era que era dito dele? Era o quê? Cheio do... Não há como sua filha ser cheia do Espírito Santo se ela não vê um pai cheio do Espírito Santo. Se ela não vê uma mãe cheia do Espírito Santo. Oh, irmão, é negócio sério. É negócio sério. Nossas casas têm tudo. Hoje a gente tem tudo. Tem churrasqueira, tem final de semana, tem filhos, tem tudo. Mas não tem mais isso aqui. Casa cheia de Deus. Casa com filhos e filhas cheia do Espírito Santo do Senhor. É assim. Lá na igreja tem um meninozinho desse tamanhozinho. Aí quando eu vou passando, ele diz, pastor, a paz do Senhor. Eu digo, paz do Senhor, deixa eu profetizar. Aí eu me viro para ele. Ele diz, é isso que eu lhe digo, Deus vai guardar o Senhor. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus Cristo que Ele protege a sua casa. Desse tamanhozinho. Aí pronto, aí eu espero tudo, a mãe dele fica olhando. Aí eu espero, aí ele diz, amém, pastor. Eu disse, amém, meu filho. É um meninozinho. Tem profeta na tua casa? Tem profeta na tua casa? Se tiver um pai profeta, vai ter filho profeta. Se tiver uma mãe profeta. Vocês se lembram que eu falei de Jacó? Aliás, de José? Que José disse, Deus vai visitar vocês. Não foi assim? Mas quando o velho estava morrendo, eu até disse que ia preparar uma mensagem sobre isso, como morrer bem. Que a gente só prega, todo crente hoje tem medo de morrer. Mas aí eu estava analisando que Jacó foi um velho que morreu bem. Ele disse que a vida dele foram poucos dias, maus e bons. Mas quando ele vai morrer, a Bíblia diz que ele morre encostado em quê? No bordão dele. E quando ele morre encostado, ele morre abençoando os filhos tudinho. E quando José chega, que ele se levanta, o filho era governador, era poderoso, mas ele olhou para José e disse, meu filho, eu atravessei o rio só com esse cajado. E quando eu voltei, o Deus dos céus me abençoou. Meu filho, aí ele foi descascando. Quando ele terminou, aí os 2 filhos de José, e o velho não estava mais bem da vista. Aí quando ele botou a mão, aí o José disse, papai, não é esse aí não. Ele disse, te aquieta. Eu sei. Aí José disse, papai é profeta. Meu filho, esse daqui também vai dar gente. Ele vai prestar, mas o menor. Aí quando José estava morrendo, ele lembrou do pai dele. E ele disse, o papai disse, que Deus fez promessa.
E Ele vai nos visitar. Não deixe os meus ossos aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, o que os nossos filhos estão vendo em nós? Me diga, igreja. O que os nossos filhos estão vendo em nós? O que a minha filha está vendo em mim? Ela me vê orando, ela me vê lendo Bíblia. Eu me lembro que lá no Buriti Bravo tinha um moço que começou a falar mal da Assembleia de Deus. Mas aí o pai não debateu com ele. E ele era um auxiliar do pai. E ele se desviou e foi para outra igreja. Eu não vou citar o nome aqui da igreja, tá? É filmado, para não desrespeitar. Mas ele foi para essa outra igreja e andava falando mal da Assembleia de Deus. E o camarada desafiou o pai e disse que quero saber se esse pastor da Assembleia de Deus. O pai naquela época, a mente afiada e tudo. Irmão, me lembro como hoje. Foi lá na nossa na sala. O pai tinha uma mesa lá e os dois foram. E o pai sozinho. E o pai puxava a Bíblia. E esse outro entrava. E aí o pai desfazia com o versículo da Bíblia. Já na altura, o caboclo velho estava perdendo. Aí esse irmão virou para o pai. Aí disse assim: mas não é bem assim não, pastor Bené. Aí o pai disse: cala tua boca, apóstata. Tu é apóstata. Tu era da Assembleia de Deus, falava língua estranha do meu lado. Não fala que tu é apóstata. Aí eu me lembrei de 1 Timóteo, Paulo diz. E aí o pai ainda citou. Aí pronto, eu disse, pronto. Aí tudo isso eu vi no pai. O pai acordava 4 da manhã. Aí ele dizia, quando era no café da manhã, ele dizia: Raimunda, lá no Buriti Bravo, Raimunda, quando a João Martins ligou o motor, eu já estava com mais de 1h30 de oração. E a João Martins ligava o motor 3 da manhã. E eu vi ele contar isso no café. Aí como é que eu vou ficar sem orar? Foi esse lá que eu fui criado. Aí se o pai dorme o dia todo, é assim mesmo. Pronto. Hoje está bem, não sei mais não, irmão. Pronto. Olha, eu nasci na Assembleia de Deus, sou da Assembleia de Deus. Pronto. O pai, quando nós crescemos, eu nunca fui negócio de roda gigante. Eu nunca fui nisso aí de roda gigante. E agora eu fui lá no Rio de Janeiro, fui andar numa. Naquela que diz que é a maior. Irmão, na hora que eu entrei, o mundo rodou. E eu disse: Derião, eu estou para morrer aqui. E aí o homem não pode parar mais, que já deu o sinal. Pois eu me deitei no chão da bicha véia, fechei os olhos, não vi nada, só vi quando aí parou, aí eu saí. Pronto, nunca fui. Irmão, eu nunca fui no cinema, vocês acreditam? Eu nunca fui no cinema, nunca fui no cinema. E um dia eu estava lá em Piauí, aí eu estava bem aqui encostado, eu vi uma placa assim, cinema. Eu fiquei assim na frente. Aí na hora que eu estava olhando cinema, aí um pastor passou: pastor Aziel, vai no cinema? Eu disse: meu Deus do céu. Aí pronto, nunca fui. Tem coisas que eu fui criado naquilo ali, eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade. O que eu quero dizer aqui, olha, eu dei aí para o pastor, mas o pai profeta, olha para cá, o pai profeta, ele quer saber que música o filho está escutando. O pai profeta quer saber com quem o filho está andando. O pai profeta, ele quer saber que tipo de conselhos o filho está recebendo. O pai profeta, ele quer saber se a filha ainda é sincera. É o pai profeta. Cristo tinha 3 ofícios. Quem se lembra dos 3 ofícios? Para me fechar. Quem se lembra dos 3 ofícios? Vamos lá. Os 3 ofícios.
que era destacado em Cristo, na cristologia. Quem se lembra? Vocês fizeram isso, era o básico da teologia. Sacerdote, profeta, pronto. Sacerdote, profeta e rei. Escute bem. Essas três funções, ele hoje é o cabeça da igreja. Ele entregou essas três funções para o pai dentro de casa. O que um pai é dentro de casa? O que a mãe é dentro de casa? O que é? Profeta. Profeta, irmão, é quem denuncia. Profeta é quem fala a palavra. Profeta é quem diz a verdade. O que foi que o profeta Isaías disse para Ezequias? Quem se lembra? Põe a tua casa em ordem, que tu vai morrer. Quem de vocês já chegaram para o filho que está traindo a esposa, que não quer, e tu já chegou para ele, meu filho, põe a tua casa em ordem, porque tu vai? Tu já disse isso para teu filho? Estou orando, pastor, esperando o Espírito Santo trabalhar. Quem trabalha é ele. Mas se tu não alertar, esse é o nosso trabalho de alertar. Ele só convence. Quem alerta somos nós. Meu filho, eu estou vendo que a tua casa não presta. Tu não é sincero, tu não é verdadeiro. Papai não te criou assim. Põe tua casa em ordem, meu filho. Senão tu vai morrer. Chama tua filha. Minha filha, eu louvo a Deus, você está casada. Mas papai é que nem a... Epa, não é assim não. Põe tua casa em ordem. Pronto, eu sou assim. Não, pronto. A minha menina, quando se casou, a novinha, eu disse, tu quer casar mesmo? Quero. Aí se casou, disse, vem cá. Quer, papai? Disse, olha, seja fêmea. Que é isso, papai? Disse, seja mulher para esse rapaz. Deixe ele louco por você. Faça o caqueado direitinho. Papai! Eu disse, faça para depois ele não vir me pedir conselho aqui. Você não casou? Cumpre teu papel de mulher. É assim. Que eu disse para essa daí, chama tua menina e fala, eu tenho vergonha. Eu disse, pode chamar. Aí pronto. Eu chamo, pronto, direitinho. Tem esse negócio não, irmão, pronto. Tem filho que se forma, aí o pai fica mais besta com a formação do que com a vida espiritual. A minha menina lá se formando, aí pronto, ela chega, papai, o médico disse isso, isso e isso. Eu disse, todo errado. Papai, que é isso? Ele é inteligente, mas está errado. Aí pronto, é assim, assim, assim. É mesmo, papai? É. Então pronto. Hoje tem muitos filhos que se perdem que o pai aceita o que o filho traz de fora e não rebate com a palavra. Se você quer que Gênesis 7 se cumpra na tua vida, seja o profeta da sua casa. Entra tu, Noé. E quem mais? Talvez você está sozinho aqui dentro da arca e tua família está todinha lá fora. Mas o que você fez como profeta? Disse o Senhor a Noé, entra tu. E o que mais? E toda a tua casa. Aonde? Porque eu tenho visto que tu és. Não, não é pecado não. Ouvir música mundana, é cultura. É cultura? É cultura, né? Muitos estão com esse diálogo. Não, não é pecado não. Eu dei para o pastor, ele vai mandar para vocês. Eu falei 6 coisas, como profeta, você deve ser no lar. Tá aí, ele vai dar para vocês. Eu não vou falar. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Põe a tua casa em ordem. E sabe como é que você põe a tua casa em ordem? Desafiando. Desafia o teu filho. Pergunte para ele, tem Deus melhor do que o nosso Deus, meu filho? Agora, teu filho tem que ver em você a graça de Deus. Irmão, olhe para mim aqui, para mim finalizar. Um filho, quando vê no pai fome de Deus, quando ele vê na mãe
fome de Deus, ela tem fome de oração, ela tem fome de palavra, ela tem fome de estar nas coisas de Deus, Deus vai abençoar. E olhe para mim aqui que eu finalizo com essa daqui. Teve uma mulher que pediu um menino para ela, mas ela nunca ficou com o menino. Toda mãe que pede um filho, ela quer o filho dentro de casa. Mas na hora que ela pediu um filho, o que foi que ela disse para Deus? Senhor, só estou te pedindo, mas eu vou entregar para ti. Irmãos, o voto de Ana, nasceu um homem que foi a maior figura depois de Moisés, Samuel. E a Bíblia diz, nenhuma das suas palavras caíram por terra. Olhe para cá, nenhuma das suas palavras. E todos tinham Samuel como grande profeta. Agora leia antes. Por que que ele se tornou aquilo ali? Vamos lá, vocês já sabem aqui. Eu estou falando do poder do pai e da mãe. Por que que Samuel, e olha que a Bíblia nunca fala de Elcana ensinando Samuel, só fala de quem? De Ana. Mas o que que a mãe fez para botar na mente do menino que ele ia ser um juiz? O que foi que a mãe fez? Aí, quem disse aqui? Ela fazia o quê? Botava, ei meu filho, você vai ser um grande de Deus em Israel. Eu vou te vestir como um sacerdotezinho. E aí ela levava. E ela colocou o menino. Agora, olha o contrassenso. Nenhum dos filhos de Eli prestavam. E a mãe mandou para a casa de filhos que não prestavam. Olha aqui. A mãe mandou para a casa de um pai que os filhos não, e que o pai não tinha mais ordem. Mas eu li de um autor que diz que quando Samuel abria a porta, Saul chorava. Porque o que ele queria ver nos filhos, ele viu em Samuel. Tudo que ele desejava ver nos filhos dele, ele viu no Samuel. Mas o problema é que o pai não fez como Ana. Ana, tu vais ser um homem de Deus, meu filho. Botava a roupinha nele e entregou na casa do... Quando esse homem cresceu, irmãos, com 12 anos de idade, ele já estava ouvindo a voz de Deus. Então escute, seja um profeta na sua casa. Ana profetizou para o filho dela, e o resultado, ela entregou um, e Deus devolveu quanto para ela? Mais 6. Ela entregou um, mas Deus deu quanto para ela? E esse um marcou a história de Israel. O que que seu filho está marcando nesse mundo? O que que você como pai está profetizando em casa? Vamos profetizar aqui, fique de pé. Vamos profetizar. Diga comigo, eu vou ser profeta na minha casa. Eu vou te dar um conselho aqui agora para encerrar. Na sua casa, profetize. Olhe para cá, irmão. Quando eu falo de profetizar, é você entregar a mensagem. Quando eu falo de profetizar, é você ser a autoridade de Deus em casa. E o Senhor Deus vai usar vocês. Mas a primeira coisa, quem não dirige culto doméstico, comece hoje dirigindo o culto doméstico. De manhã chame seus filhos. De manhã chame seus filhos. Dirija o culto doméstico. Você não sabe o impacto que isso vai causar na vida dos seus filhos. Quase todos os hinos da harpa eu aprendi no culto doméstico. O pai, ele fazia culto doméstico de manhã e fazia à tarde. Depois ele deixou de fazer à tarde. Mas quando ele vinha da oração, ele já vinha com aquele hino. Fim da lida deste dia, ó bendito Salvador, eis nós todos reunidos a cantar o teu amor. Era. E de manhã ele já vinha, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Pronto, isso nunca sai da minha mente. Os filhos ao redor da tua mesa. Tem culto doméstico lá em tua casa? Tem profeta lá em tua casa? Tem sacerdote lá na tua casa?
Tem homem de Deus levantando o altar lá na tua casa. Tem Isaac na tua casa, aprendendo com o pai a adorar. O que tem na tua casa, rapaz? Limpa a tua casa hoje. Chama teu filho. Chama tua filha. Vê como é que está o celular, se não tem porcaria. Chama tua esposa também. Às vezes a esposa não está prestando. Às vezes o próprio marido não está prestando. É assim. Um dia uma irmã me parou e disse: pastor Zéu, eu me zanguei com você um dia. Que eu estava varrendo a casa e na hora que eu botei a televisão, aí o senhor apareceu. Tu não vale nada. Aí ela disse: é comigo. Aí ela disse que eu repeti de novo: tu não presta. Pastor Ziel, naquela hora eu caí num pranto. E me reconciliei com Deus. E eu quero lhe agradecer. Olhe para cá, irmão. Seja um profeta. Seja um profeta. Bota a mão na cabeça aí do irmão que está ao teu lado. E olhe para ele, diga para ele: seja um profeta na tua casa. Diga para ele, diga para ela: seja um profeta. Profetize na tua casa. Profetize a palavra, profetize a adoração, profetize o louvor, profetize a cura, profetize sobre a tua filha. Ela vai ser profeta, ele vai ser profeta. Profetiza, profetiza, profetiza. E olhe para mim aqui agora, tire a mão, olhe para cá. Vamos fazer uma aliança aqui agora. Eu vou lançar um desafio. Eu vou lançar um desafio a você. Faça o culto doméstico todas as manhãs. Ah, pastor Ziel, mas é porque um menino vai para a escola, o outro. Olha, eu contei ontem, tem um irmão que é empresário lá em São Luís. Há mais de 20 anos eu fui pregar lá. E eu fiquei hospedado na casa dele, uma casinha bem simples, lá no Sacavém. Há mais de 20 anos. Quando foi lá pelas 4 horas da manhã, eu escutei ele dobrar o joelho, mas a esposa. E ele dizendo: Senhor, agora eu vou entregar jornal. Me ajuda, Senhor. Me protege, Senhor. Me abençoa. Aí ele orou. Quando foi de manhã no café, eu perguntei para ele, ele já tinha chegado. Eu disse: o senhor trabalha com o quê? Ele disse: pastor, eu sou entregador de jornal. Isso é mesmo, irmão? É. Aí pronto. Ele agora é o dono do jornal, é o empresário, e aí está mais a mesma mulherzinha dele. Aí eu disse: irmão, agora é um grande empresário. Mudou do Sacavém, está lá para o rumo daqueles apartamentão grandes, e servindo o mesmo Deus. Culto doméstico. Fique sem culto doméstico, não. Deixa teu filhinho ver tu amando a Bíblia. Deixa a tua filhinha, mãe, ver você chorando nos pés de Jesus. Esse é o papel seu no lar. Amém? Quem faz esse compromisso diante de Deus? E irmão, coloca bem aí Salmo 11, verso 3. Só para vocês terem uma ideia. Me parece que é o 3, coloca aí. Salmo 11, verso 3. Isso aqui é muito importante. Eu quero pedir a cada pai, a cada mãe, que memorize esse versículo aqui. Não esqueça mais ele não. Olha o que diz aí. Vamos. Se forem, coloca, irmão. Se forem destruídos os fundamentos, se não tiver o culto doméstico, se não tiver a palavra, se não tiver a oração, o que você vai fazer pelo seu filho? E é isso que a sociedade está fazendo, acabando com os fundamentos. Qual é o nosso fundamento? Macho e fêmea. Qual é o nosso fundamento? Casamento. Qual é o nosso fundamento? Santidade no lar. Qual é o nosso fundamento? É tudo isso aí. Só que os fundamentos estão sendo destruídos. Aí eu vou dizer mais. Não adianta o pastor estar aqui na igreja pregando quando os fundamentos lá em casa já foram acabados. Não destrua os fundamentos. Se isso aqui não existir mais na sua casa, você já está perdido. Mas se tiver fundamento, o pai servindo a Deus, a mãe servindo a Deus, sendo profeta dentro de casa, mantendo a palavra, nem que todo mundo seja o contrário, mas o teu filho vai ficar na palavra, porque ele recebeu os bons fundamentos. Quem crê nisso? Vamos dar as mãos juntos, vamos fazer a corrente de fé, nesse encontro tão bonito nesta tarde. Oh, glória a Deus! E vamos dizendo, fecha aí os corredores, e vamos dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá, vamos profetizando agora, vamos profetizando, vai profetizando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai profetizando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Vai profetizando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai profetizando: eu serei sincero ao Senhor. Vai profetizando: eu vou viver em oração com o Senhor. Vai profetizando: eu vou ensinar meus filhos a palavra de Deus. Vai profetizando: eu vou dirigir culto doméstico na minha casa. Vai profetizando: eu vou viver em santidade em minha casa. Vai profetizando: vai ter jejum lá na minha casa. Vai profetizando: eu vou andar em comunhão e cheio do Espírito. Quando de repente você vai olhar e vai ter filhas profetas dentro de casa. Aleluia. Vai profetizando que Jesus vai batizar teu filho dentro de casa. Vai profetizando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O espírito de prostituição, de pombagira, de miséria não vai entrar na tua casa. Vai profetizando, vai. Ei, chama Jesus para dentro da tua casa. Coloca nos umbrais da tua casa o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. E se o anjo da morte passar, ele vai ver o sinal do sangue do Cordeiro na casa. Eita, eita, vai adorando a Deus. Agora solte a mão do teu irmão e levante a tua mão para os altos. Levante, levante, ore pela tua casa agora. Ore pela tua casa agora. Praga nenhuma chegará em tua tenda, porque o Senhor teu Deus vai dar ordem aos anjos para que te guardem. Mas Ele vai te guardar porque você ama Ele. Ele vai te guardar porque você não trocou Ele pela idolatria. Ele vai te guardar porque tu não deixou entrar na tua casa a miséria, o adultério, a mentira, a prostituição, a fofoca. Ei, profetiza: eu e a minha casa, 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 eu e a minha casa. Vai orando agora, vai orando, vai profetizando. O Senhor está te dando autoridade. Receba a autoridade de Deus aqui agora. Receba, receba a autoridade. Ele te dá o ofício de rei dentro de casa. Ele te dá o ofício de profeta dentro de casa. Receba o poder de Deus. Receba, receba a autoridade de Deus. A glória de Deus está nesta casa grande aqui agora à tarde. Ei, 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 coloca na entrada da tua casa, coloca a placa para o diabo ver: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vai ter profeta na tua casa, na tua família. O pai cheio do Espírito Santo vai ter um lar abençoado. Vai ter Isaac adorando dentro de casa. Vai ter Samuel para deixar a Ana feliz. Meu Deus, continua conosco, em nome de Jesus. Como diz o hino do Cícero Nogueira, ele entrou na casa, pintou ela de vermelho, e lá em Mateus 12, ele entrou aí e expulsou o valente e disse: quem mora nesta casa sou eu. Quem tem Jesus na casa? Dê maior glória nesta tarde quem tem Jesus na casa. Deus abençoe.